Bem, nós vamos para a aula de planejamento fatorial. Após nós termos visto como nós procedemos no experimento onde nós variamos um só fator, agora nós vamos ver como nós procedemos quando nós temos mais que um fator envolvido. Então, nós vamos falar primeiro sobre experimentos fatoriais e depois, então, nós vamos aplicar isso a experimentos fatoriais 2 a 2 e 2 a 3. Por que nós usualmente realizamos experimentos? Às vezes, nós queremos simplesmente conhecer o problema. Se tem algum fator que influencia a nossa resposta ou não. Nós estamos numa fase de aprendizado. Daí, então, depois de nós sabermos quais fatores afetam, nós queremos saber quanto, muitas vezes, afeta, estimar a magnitude dos efeitos produzidos pela mudança dos fatores experimentais. E, finalmente, depois de muitas vezes nós termos identificado os principais fatores, aí nós queremos desenvolver um modelo empírico, mecanicista, etc. Então, dependendo da fase do experimento que você estiver, assim como nós vimos na aula de planejamento pré-experimental, você vai proceder à escolha de alguma coisa. E o planejamento fatorial, usualmente, ele serve para você aprender e para você estimar a magnitude dos efeitos. No experimento fatorial, em cada réplica completa do experimento, todas as combinações possíveis dos níveis dos fatores são investigadas. Essa é a característica interessante do experimento fatorial, é que você investiga todas as possibilidades de combinações, o que não é a realidade em experimentos onde se varia um só fator. Então, por exemplo, aqui nós temos a realização de 4 experimentos. Nós temos aqui o fator A, que está no nível baixo e no nível alto, e o fator B, que são essas duas retas aqui no nível baixo e no nível alto. E aqui nós temos os valores da resposta, 10, 20, 30 e 40. Então, o efeito de um fator seria a variação na resposta. A resposta são esses valores aqui, 10, 20, 30 e 40, produzida pela mudança no nível do fator. Então, por exemplo, quando nós saímos do nível baixo de A para o nível alto de A, aqui está acontecendo uma mudança de nível do fator A. Quando nós saímos aqui do nível baixo de B para o nível alto de B, essa é uma variação, nós temos aí uma variação na resposta, e que é produzida pela variação desse nível aí. Então, se nós formos calcular, por exemplo, o efeito principal do fator A, que seria a influência de A na resposta, a forma de nós procedermos é a seguinte: nós pegamos o nível alto aqui de A, olha aqui, 30 e 40 a resposta. Fazemos uma média disso, 30 mais 40 dividido por 2. E subtraímos do nível baixo de A, 10 mais 20 dividido por 2. Então, nesse caso aqui, nós só temos um efeito principal do fator A de 20 unidades. Ou seja, quando nós saímos do nível baixo de A para o nível alto de A, em média a resposta ela aumenta em 20 unidades. Se nós fizermos o mesmo para o B, então aqui nós pegamos alto B, 20, 40, olha, 20, 40. E baixo de B, 10 e 30. Então, quando nós fazemos a média disso, nós temos aqui uma influência de 10 unidades. Ou seja, quando nós saímos do nível baixo de B para o nível alto de B, em média a resposta aumenta em 10 unidades. E, finalmente, nós temos o efeito da interação entre os fatores A e B. É isso que os experimentos que variam um só fator não pegam. Então, a interação ocorre entre 2 ou mais fatores se o efeito de um fator na resposta depende do nível dos outros fatores. Então, nesse caso específico, como é que seria calculada a interação? Nós pegaríamos aqui a diagonal, agora as diagonais. Essa interação é a das diagonais. 20 mais 30, olha aqui a diagonal,
20 mais 30 dividido por 2, menos 10 mais 40 dividido por 2. Nesse caso, a interação é zero. A interação é zero. E ela fica bem clara, né, no gráfico. Ou seja, não existe nenhuma interação. As linhas são bem paralelas aqui. Isso quer dizer que quando você sai do A baixo para o A alto, quando você está no B baixo, você tem um certo aumento aqui da resposta, e esse aumento seria exatamente o mesmo se você tivesse no B alto, não teria diferença absolutamente nenhuma. Por isso, essas retas são paralelas, não existe interação entre os fatores A e B. Por outro lado, a resposta poderia ser essa, olha aqui, ó. 10, 20, 30 e 0. Nesse caso aqui, nós temos no gráfico aqui, as nossas respostas, e o A baixo, e o A alto, e o B baixo, B alto. Note o seguinte, olha, quando nós saímos do A baixo para o A alto, e nós estamos no B baixo, há um aumento na resposta. Por outro lado, quando nós saímos do A baixo para o A alto, e nós estamos no B alto, há uma diminuição na resposta. Ou seja, uma interação entre os fatores A e B. Os fatores A e B, eles interagem entre si. E isso fica claro e patente porque as retas, elas se cruzam, elas não são paralelas. Então, essa é a coisa interessante de nós realizarmos um planejamento fatorial, porque nós conseguimos pegar isso. Às vezes, a influência de A vai depender do nível de B. E isso nós só conseguimos pegar com planejamento fatorial. Então, aqui nós temos, nesse caso, o efeito principal do fator A é zero. Né? Nesse novo caso aqui dessas respostas 10, 20, 30 e 0. O efeito principal de A é zero. Quer dizer, se nós fôssemos fazer o planejamento com um só fator, nós diríamos, A não tem influência nenhuma. Mas se nós calcularmos o efeito principal de B, nós teríamos menos 10, ou seja, B, nós diríamos, opa, B influencia. E se nós calcularmos a interação, nós teríamos o valor de 20. Ou seja, A é importante, mas A é importante somente na medida que interage com B. A importância de A não está nele sozinho, mas quando ele interage com B, aí ele tem uma influência muito, muito grande. E, de fato, aqui nesse caso, a interação entre os fatores A e B é a coisa mais importante. Depois vem o efeito principal de B, que é menos 10, e depois o efeito principal do fator A. Isso nós só conseguimos pegar no planejamento fatorial. Então, se nós tivéssemos um gráfico tridimensional, a coisa seria mais ou menos o seguinte, nós teríamos aqui um plano, tridimensional de A, B e a resposta. Isso seria um plano. E aqui, então, se nós tivermos uma interação entre os fatores, então nós teremos uma superfície distorcida, indicando a interação entre A e B. Tá, então, no planejamento fatorial, nós tipicamente chamamos ele de 2 elevado a K, onde K é a quantidade de fatores, e o 2 indica o número de níveis. Nesse caso, nós só estamos interessados em 2 níveis, conforme nós tínhamos antes. Um nível baixo de A e um nível alto de A. Um nível baixo de B e um nível alto de B. Então, 2 níveis, isso que é o número 2 indica, e K indica o número de fatores. O número de fatores é a quantidade digamos, de entradas que você acha que influencia na resposta. No caso do exemplo inicial, nós tínhamos só 2 fatores, A e B. Então, uma réplica completa requer quantas observações? 2 elevado a K. Essa é a quantidade de observações, de experimentos que nós temos que realizar. Então, como nós vamos fazer se fosse o planejamento 2 a 2? Nós vamos ter 2 fatores A e B, cada um com 2 níveis. A representação geométrica disso seria com um quadrado. Então, nós temos que realizar 2 a 2, ou seja, 4 corridas para fazer uma réplica completa. E a notação geométrica dos níveis baixo e alto dos fatores A e B, nós usualmente indicamos pelos sinais menos e mais.
Então, aqui nós temos o quadrado, olha. Fator baixo de A menos, fator baixo de B menos também. E assim por diante, quer dizer, se nós estamos num fator alto de A, nós temos o mais, e um fator baixo de B, o menos. Então, essa é a nomenclatura que usualmente é utilizada, menos ou mais, às vezes menos um e mais um, para indicar quando nós estamos no nível baixo ou no nível alto. E se nós quisermos calcular o efeito de um fator, nós simplesmente vamos pegar a média do fator alto, da resposta alta de A, menos a média da resposta baixa de A, do nível baixo de A. Então, nesse caso, por exemplo, em A, o que nós temos aqui? Alto de A, nós temos A mais AB, dividido por 2N, porque N seria, então, o número de réplicas, menos o baixo de A. O baixo de A é o quê? É o B mais o 1. Então, essa seria a forma de nós calcularmos o efeito fator A. O efeito fator B é a mesma coisa. Agora, nós vamos para o nível alto de B. B seria o quê? B e AB. E baixo seria o quê? 1 e A. Então, nós fazemos a média daquilo que foi encontrado com o alto de B e do baixo de B e fazemos a subtração. Sempre considerando o número de réplicas, né? N é o número de réplicas. E, finalmente, para calcular o efeito da interação entre A e B, nós pegamos as diagonais. Então, AB mais 1, e a média disso. A mais B, a outra diagonal. Subtraímos e nós obtemos o efeito da interação entre A e B. Então, nós podemos ter uma tabela que é conhecida com os valores aqui de contraste, onde, então, nós temos aqui os valores que nós falamos antes, os sinais negativos e os sinais positivos. E aí, então, quando nós vamos calcular a interação, basta nós vermos aqui fazer a combinação dos sinais, né? Menos com menos mais com menos menos, menos com mais menos e mais com mais mais. Assim nós podemos saber como é que nós calculamos os sinais aí da interação, aquela questão das diagonais. Mas isso cada vez hoje está mais simples, porque geralmente nós usamos software para resolver problemas como esse. Então, no arranjo típico, nós vamos ter a distribuição dos dados numa tabela dessa forma aqui. Então, nós vamos ter um fator A, que vai possuir os diferentes níveis, o fator B, que vai possuir os diferentes níveis. E cada um, então, pode ter uma série de réplicas, nesse caso, N número de réplicas. Então, aí nós temos um experimento, digamos, com mais níveis do que somente 2 níveis. E, então, nós poderíamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para um só fator. Nós podemos ter um modelo estatístico linear aqui, mas ele se torna, obviamente, um pouco mais complexo. Porque aqui, então, nós vamos ter o Mi, que é o efeito da média global, tal qual nós tínhamos antes. Daí nós vamos ter o Tau, que é o efeito do enésimo nível do fator A. Então, aqui nós começamos a entrar com os fatores. Lá nós só tínhamos um só fator, aqui nós temos mais que um fator. Então, nesse caso, nós temos aqui um modelo estatístico linear para 2 fatores. Então, o Tau seria o efeito do fator A. O beta seria o efeito do J-nésimo nível do fator B. E o Tau beta seria o efeito da interação entre A e B. E, finalmente, o epsilon aqui seria o próprio erro aleatório, de novo, tendo distribuição normal, com média zero e variância sigma 2. Então, esse modelo nós podemos usar agora para, digamos, fazer a ANOVA com vários fatores. Então, o nosso modelo nulo seria os taus todos iguais a zero, ou seja, todas as médias são iguais. Não existe efeito principal do fator A. O modelo alternativo seria ao menos um tau diferente de zero. No 2, a mesma coisa. Então, se os betas são todos iguais a zero, ou seja, nós não temos o efeito principal do fator B. As médias de B são todas iguais. E o modelo alternativo é que pelo menos um beta seja diferente de zero. E a mesma coisa vale para a interação. Então, se o efeito da interação, todos os taus betas são iguais a zero,
ou seja, todas as médias, digamos, da interação são iguais, então não existe interação. Então, essas são as hipóteses a serem testadas. E aqui, então, é a forma de nós calcularmos as médias de cada um dos fatores. Então, simplesmente vamos fazer a mesma coisa que nós já fizemos para um fator, mas agora com mais fatores. E aí, então, nós vamos ter a soma quadrática. A soma quadrática é para mais que um fator. Note que começa a ficar um pouco mais complexo. Eu apresento aqui, mas na realidade nós não vamos fazer isso no braço. Ou tipicamente um software como Excel, Minitab, algum outro tipo de software, vai resolver isso para nós. Então, o teste F aqui para a hipótese nula, digamos, o fator A, seria a mesma coisa. Nós vamos comparar a variância aqui, que seria o efeito do tratamento A, e comparar ele com o erro. O erro, da variância aqui do erro, né? Então, se for da mesma ordem de grandeza, a soma quadrática lá do tratamento A for da mesma ordem de grandeza do erro, então quer dizer que nós não podemos dizer que de fato existe uma influência do fator A. Então, para nós dizermos de uma forma um pouco mais objetiva se existe de fato um efeito aí ou não, nós vamos comparar com a função f. A função f, tal qual nós vimos antes, ela depende aí de 2 graus de liberdade e o grau de significância. Então, se for menor, então nós dizemos que a hipótese nula é verdadeira, e se for maior, nós dizemos que a hipótese alternativa é verdadeira. E o mesmo nós fazemos para B. Exatamente a mesma coisa, sendo que no numerador agora vai aparecer aqui a variância do tratamento B. E no denominador continua o erro. E a mesma coisa, então, nós fazemos, então, para também a interação entre os dois. Onde aqui aparece a variância agora da interação entre A e B, e no denominador, de novo, do erro. Vamos usar um exemplo, então. Digamos que nós queremos estudar o efeito no tempo de uma determinada reação química com a variação de temperatura e concentração de um reagente. Então, a nossa resposta vai ser o tempo de reação. Os nossos fatores vão ser a concentração do reagente, e nós vamos investigar em 2 níveis. Olha lá, o -1, quer dizer, o nível baixo, 10%, e o nível alto, olha lá, +1, 20%. E a temperatura, então os níveis aqui baixo, 80 graus Celsius, e nível alto, +1, 90 graus Celsius. E nós temos 3 réplicas. 3 réplicas. Então a nossa resposta é o Y, tempo de reação, e os nossos 2 fatores, nós temos 2 fatores, concentração do reagente e temperatura, em 2 níveis, cada um deles no nível baixo e no nível alto, com 3 réplicas. Então aqui está a tabela dos resultados. Então, nível baixo aqui de A e nível baixo de B, nós temos 3 respostas aqui, a média delas, que é o Y. E assim por diante. Então, nós temos para cada tipo de interação entre A e B, as nossas 3 réplicas e a nossa média Y. Então, vamos calcular o efeito do fator A. Seria, então, meio. E daí o que nós vamos pegar? O nível alto de A. O nível alto de A, nós já calculamos a média aqui. Então, é 38 e 32,2. Menos o nível baixo de A, 23,8 e 14. Isso dá um efeito de A de 16,2. Isto é, se você sai do nível baixo de A, que é o quê? Se você sai da concentração do reagente de 10% para 20%, então sua resposta vai aumentar, do tempo de reação vai aumentar em 16,2 unidades. O tempo de reação vai aumentar em 16,2 unidades. O mesmo nós podemos fazer por efeito do fator B. Nós vamos pegar alto B, olha lá, alto B, que é o 1, né, os 2 1s aqui no B, mais 1, 14 e 32,2, e pegar o baixo de B, 38 e 23,8. Isso dá uma resposta negativa de 7,8, ou seja, quando nós aumentamos a temperatura de baixo para alto, de 80 para 90, diminui o tempo de reação em 7,8 unidades. Esse é o efeito de B.
E a interação? Bem, a interação, então, pega as diagonais. 32,2 mais 23,8 menos 14 menos 38. Nesse caso, deu 2 unidades. Ou seja, qual que é o mais importante? É o efeito de A. Depois é o efeito de B. Né? Em módulo, nós podemos analisar isso. Primeiro, o efeito de A. Depois, o efeito de B. E o efeito menos importante aqui é da interação entre A e B. Quase inexiste interação entre A e B. Agora, nós precisamos ver se isso de fato é estatisticamente significante. Então, nós vamos calcular o nosso F. O nosso F, no caso de A, deu 129,28. Quando nós comparamos com a nossa função F, aqui usando o nível de significância 0,05, então 0,95, e aqui nós colocamos os graus de liberdade, então nós temos aqui um valor de 5,32. Para 129 é bem maior que 5,32, portanto, o fator A, ele é estatisticamente significante. A, de fato, influencia, a concentração influencia. E B? B também. 29 é maior que 5,32, mas não é tão importante quanto A. E a interação entre A e B? A interação entre A e B nós não podemos dizer que é estatisticamente significante, porque ela é menor que 5,32. Ou seja, não existe interação entre A e B. Um próximo exercício. Uma etapa básica do processo de fabricação de circuitos integrados é fazer crescer uma camada epitaxial em pastilhas polidas de silicone. As pastilhas são montadas em uma base posicionadas no interior de um recipiente em forma de sino. Vapores químicos são introduzidos através de bocais próximos ao topo do recipiente. A base é girada e calor é aplicado. Essas condições são mantidas até que a camada epitaxial seja suficientemente espessa. É utilizado um planejamento fatorial 2:2, com 4 réplicas, usando os fatores o tempo de deposição, que é o A nesse caso, e a vazão de arsênico, que é o B nesse caso. Os dois níveis do tempo de deposição são o menos, é o tempo curto, e o mais é o tempo longo. Os dois níveis da vazão de arsênico são o nível baixo aqui, menos, é 55%, e o mais é 59%. A variável de resposta é a espessura da camada epitaxial. Os resultados são apresentados aí na tabela. Então, nós temos aqui, tipicamente, da forma que o Minitab apresenta a resposta aqui. Os diferentes níveis aqui dos fatores A e B, da interação entre A e B, aquela matriz de contraste que nós vimos antes. Aqui nós temos as diferentes réplicas, e aí nós temos os valores médios da espessura aqui. Então, o efeito fator A é calculado como? Você pega todos os níveis altos de A, níveis altos de A é onde o sinal aqui está mais, na matriz de contrastes, e pega depois e subtrai dos valores do nível baixo de A. E então você calculou o fator A, que deu 0,836. Se fizer da mesma forma o fator B, vai dar menos 0,067, ou seja, B é bem menor que A. E, finalmente, se você calcular a interação vai dar menos 0,032, ainda menor. Ou seja, o que nós podemos dizer? Que o efeito do tempo de deposição A é grande e tem uma direção positiva, porque se você aumenta A de baixo para alto, vai ter um aumento da espessura em 0,836 micrômetros. Já no efeito B, é um efeito negativo, mas é pequeno. E a interação entre A e B também parece ser muito pequena. Então, o 2:2 é o mais simples. É o de longe o mais simples. E é talvez o mais utilizado também. Mas nós podemos ir para o 2:3, ou seja, nesse caso nós temos 3 fatores A, B e C. Nesse caso, então, nós vamos ter um cubo. Nós vamos ter planos de níveis baixo e níveis alto. Ou seja, quando nós queremos calcular as estimativas dos efeitos principais, então nós vamos fazer a diferença entre planos. Por exemplo, se eu quiser calcular o efeito principal de A, nós vamos pegar a média de todos os valores do nível alto de A, que é o mais aqui, e subtrair da média de todos os valores do nível baixo de A.
Se nós quisermos calcular a interação entre A e B, então vai ser uma coisa um pouco mais complexa aqui, mas nós vamos fazer a diferença entre os efeitos médios de A nos dois níveis de B, da mesma forma que nós fizemos antes, com a diagonal. E, finalmente, nós podemos calcular a interação entre A, B e C, que daí já é uma coisa extremamente complexa e, usualmente, sem muito significado físico ou químico, etc. É de muito difícil interpretação isso. Então, se nós tivermos a nossa matriz de contraste, o efeito principal de A é simplesmente nós pegarmos os valores mais aqui, do nível alto de A, e subtrair os valores do nível baixo de A. Vamos a um exemplo. Há uma proposta para usar cinzas pozolânicas de uma planta de geração elétrica a carvão para construir revestimentos impermeáveis para lagoas de armazenamento e aterros. A pozolana reage com a água, solidificando-se um material similar à rocha. Com compactação adequada, esse material pode se tornar muito impermeável. O critério típico é que o revestimento deve ter uma permeabilidade não mais de 10 a menos 7 centímetros por segundo. Esse critério é facilmente alcançado usando pequenas quantidades de cinzas pozolânicas em laboratório, mas em campo são encontradas dificuldades devido à rápida reação química da pozolana, a qual pode iniciar a solidificação da mistura de cinzas antes de ser devidamente compactada. Se isso acontecer, a permeabilidade provavelmente excederá 10 a menos 7 centímetros por segundo. Ou seja, daí nós queremos então calcular a influência de 3 fatores na permeabilidade, mas a forma de nós avaliarmos a permeabilidade é através da densidade, da massa específica, ou seja, quanto mais permeável, isso quer dizer que nós temos aí inversamente proporcional à massa específica, né? Quanto mais facilmente a água consegue percorrer, isso quer dizer que a massa específica ela é menor. E nós investigamos 2 níveis, olha aqui, 2 níveis para cada um dos fatores. Aqui nós temos a água, water, 4 e 10% de água, compactação, 60 e 260, compactação, e o tempo de reação, 5 e 20 minutos. Então, 2 níveis para cada. Notem que nós estamos construindo aqui o cubo, então nós estamos investigando todas as interações entre água, compactação e tempo de reação. Tá, e aqui nós temos nossa resposta. Então, nesse caso, é da massa específica, que, conforme nós já vimos, digamos, é inversamente proporcional aí à permeabilidade. Aqui nós temos nosso cubo dos resultados. Ou seja, parece que, por exemplo, você pegar a água aqui, pegar os 2 planos da água, o plano positivo da água aqui tem 120,8, 126,5, 118,9, 117,5. Você pegar o nível baixo da água, os valores são menores, olha, 107,9, 118, 107,99. Ou seja, parece já meio óbvio dizer que quando você aumenta, você sai do nível baixo de água para o nível alto de água, então tem um aumento na densidade. Aqui nós temos de forma um pouco mais formal calculado o efeito principal da água. Ou seja, aqui nós temos todos os valores então altos ali que nós vimos da água e nós subtraímos os valores baixos da água. E deu então uma resposta do efeito principal de A de 12,45 unidades. Ou seja, quando você sai de 4% de água para 10% de água, isso quer dizer que a densidade ela aumenta em 12,45 unidades. Se nós fizermos isso para todos os outros fatores, inclusive para a interação entre os fatores, nós vamos ter esses resultados aí. Olha a compactação aqui. Então, você sai do nível baixo de compactação para o nível alto de compactação, o efeito na densidade é de 6,40, positivo, então aumenta em 6,40 a densidade. Já no tempo de reação, o efeito é negativo, ou seja, quando você sai do tempo menor para o tempo maior de reação, vai diminuir em 7,5 unidades a densidade. E aqui, então, nós temos os efeitos da interação
entre água, compactação, água e tempo, compactação e tempo, e entre os três, água, compactação e tempo. Notem que os efeitos da interação são menores quando comparados aos efeitos principais. Se nós colocarmos isso num gráfico aí de probabilidade normal, nós podemos, às vezes, dizer se esses efeitos são significativos ou não, porque note que, nesse caso, nós não temos réplicas. Se nós não temos réplicas, nós não conseguimos calcular a nova, porque a nova depende de nós calcularmos lá uma variância, a variância depende de réplicas. Então, como nós vamos determinar se é significativo o efeito aqui principal ou de interação entre os fatores sem ter réplicas? Uma das formas de nós fazermos isso é nós colocarmos os valores que nós obtivemos no gráfico de probabilidade normal. Então, aqui nós temos todos os dados. Olha aqui, água, compactação, a interação aqui entre a água e o tempo, e a interação entre os três, a interação entre compactação e tempo, a interação entre água e compactação, e, finalmente, o efeito somente do tempo. E a forma de você avaliar um gráfico de probabilidade normal é você desenhando uma linha bem grossa, tentando passar pelo maior número de pontos. Então, nesse caso, aqui nós percebemos claramente que a água e o efeito de compactação, e inclusive o tempo, estão fora dessa linha. Ou seja, parece que eles têm um efeito significativo aí, ainda que nós não tenhamos realizado um teste mais objetivo como a nova. Então, nós podemos concluir aqui o seguinte. Primeiro, a massa específica média de 114 libras por pés cúbicos. O aumento de água de 4 para 10% aumenta a massa específica em média em 12,45 libras por pé cúbico. O aumento do esforço de compactação de 60 a 260 aumenta a massa específica em média em 6,40. E o aumento do tempo de reação de 5 a 20 minutos diminui a massa específica em média em 7,50 unidades. Ou seja, agora sim, agora nós podemos fazer investigações um pouco mais rigorosas, variar mais, inclusive mais níveis um determinado fator, porque agora nós sabemos quais que são os fatores mais importantes em ordem. Né? O aumento da água é mais importante, depois o quê? O tempo de reação, e depois o esforço de compactação. E a interação parece não ser tão importante assim. Então, esse é o resultado do usamento do planejamento fatorial. É nisso que nós chegamos no final. Aqui você vai poder dizer, então, se você fez um trabalho como esse no seu mestrado, doutorado, você vai poder dar recomendações para futuros trabalhos bem específico. Ou seja, no próximo trabalho, você vai investigar inicialmente o aumento da porcentagem de água. Esse é o fator mais importante. Depois, você vai investigar o aumento do tempo de reação, a influência do tempo de reação, e, finalmente, do tempo de compactação. Não se preocupe com o efeito de interação entre esses fatores. Essas são recomendações sólidas, que você não teria se você estivesse realizando o planejamento com um só fator. Então é isso, por hoje é só. Grande abraço, que vocês tenham uma boa semana.